E hoje, como Dia dos Pais, eu quero trazer uma palavra sobre paternidade. Quando o homem reflete o coração do pai. Antes de aprender a ser pai, olhando para os homens, nós precisamos aprender a paternidade de Deus. A maior dor que existe no mundo hoje é da paternidade. Quando nós conversamos, com a maior parte das pessoas, elas falam: meu pai me abandonou, meu pai me deixou, meu pai me rejeitou. E a paternidade não é só sobre ter filhos, E muitas pessoas acabam tendo a paternidade só a presença do pai. Mas tem pessoas que têm filhos que Deus também entregou, Tem pessoas que ganharam seus filhos, porque alguns geraram e outros construíram e criaram, também são pais. Então o pai não é só aquele que constrói, que gera, mas é aquele também que dá destino a alguém. Isso é paternidade. E eu quero trazer muito para o seu coração hoje, sobre o entendimento sobre pai. Ser pai biologicamente é uma condição. Agora, exercer a paternidade é uma missão. O que Deus quis construir com o homem era exercer uma autoridade, exercer a paternidade. Tanto é que Deus é um Deus presente. Tanto é que Deus é um Deus que dá direção. Deus dá destino para o homem. Tem algum momento que Deus permite as escolhas erradas, mas Ele não deixa de ser pai. Corrige no momento certo, dá instrução no momento necessário. Então Deus é o maior modelo de pai. Existem homens que geram filhos, mas nunca exerceram a paternidade. Agora existem pais que estão dentro de casas, que estão ausentes emocionalmente. Existem pais que às vezes estão ali trabalhando, correndo, porque a geração passada, ela entendeu que ser pai era colocar comida dentro de casa, e esquecia a parte afetiva. Porque a coisa mais importante, não é mais importante, mas muito similar do que o sustento, é o sustento emocional. Então a geração passada, ela veio com marcas de ausência. Tinha o pai que dava tudo dentro de casa, mas faltava o apoio emocional. E esse apoio emocional foram criando lacunas dentro do coração das pessoas, como a rejeição, o abandono. Porque mãe cuida, pai dá destino, Você pode ver que mãe, ela traz a criança muito pro peito dela. Mãe é protetora, mexe com o filho que você vê, ela viu uma leoa, Ela até transfigura. O pai não, vai lá, bate, é isso mesmo, é isso. Não é assim não, amor, é assim. Porque pai dá destino para a criança. Ele levanta a criança assim: meu filho, você vai ser um grande homem. Não, tadinho, amor, não, ele é homem. Porque pai, ele tira a criança e dá o destino dele. E todo pai que falta com a sua missão, começa a gerar um indivíduo com deficiência. Por isso que tem muitos homens com algumas deficiências na vida, porque eles não entenderam o destino da sua causa, da sua existência. Alguns pais falam assim: para ser homem você tem que pegar o tanto de mulher. Mas é o jeito que ele aprendeu a ser homem. Para ele, às vezes, ser homem, ser pai, era pegar muitas mulheres. Mas ele não aprendeu: mais do que pegar muitas mulheres, é você ter caráter e honrar uma só única mulher. Isso é um princípio que também ele aprende dentro de casa. Então depende não, a visão da paternidade pode ser do sistema ou pode ser de Deus. E aí a visão do sistema é: homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Aí vira uma geração de um tanto de pai, Tem pai com 15 filhos. Hoje um irmão falou assim: pastor, eu sou filho de 25. Eu falei: tá doido? Que animação é essa tua casa, irmã? 25. Aí ela: mas eu não tive relacionamento com meu pai. Eu falei: misericórdia. Também 25, Como que dá atenção para um tanto de filho? Não tem jeito. Dá para jogar futebol, Dá pelo menos 12 contra 12, Teve um testemunho que eu vi uma vez que o homem tinha 28 filhos. E aí eles faziam um time de futebol. Era uma loucura, Mas existem homens que sustentam financeiramente seus filhos, mas não conhecem o coração deles. E existem filhos
que cresceram carregando uma pergunta silenciosa: Pai, onde você estava quando eu precisei de você? Irmãos, isso é tão forte porque a presença do Pai é a mesma pergunta de Jesus quando ele estava na cruz. Jesus, desde quando nasceu, teve o destino. Jesus, ele tinha muito claro a vivência com Deus Pai. E era tão nítido que a comunhão era uma comunhão muito forte. Quando Jesus começou a missão, ele sabia que o Pai deu destino para ele. O Pai deu a direção para ele. A sua direção é salvar a humanidade, é reconstruir um elo entre eu e eles, que o pecado separou. E aí, querido, interessante que Jesus, ele sempre dizia: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A paternidade de Jesus era muito clara. Eu tenho uma missão, eu tenho uma causa, eu tenho um destino. E a vida de oração, de comunhão de Jesus foi alimentada por essa paternidade. Quando olha para a terra, Maria e José foram bons pais, pais presentes na vida de Jesus. José era carpinteiro, e isso trouxe a mesma sabedoria para Jesus. Então Jesus começou a seguir a linhagem daquilo que José foi. E Maria, irmãos, era aquela sempre protetora, né? Sempre aos pés, sempre muito zelosa com Jesus e com os filhos. Chegou o momento da missão, José em nenhum momento se opôs à missão de Jesus, pelo contrário, incentivava a causa. E aí Jesus, ele cumpriu muito bem a sua missão. Por isso que, pais, não é só o alimento, é a presença. Porque o filho, ele replica aquilo que você tem. Mãe traz para dentro como exemplo amor, afetividade, mas o exemplo é do pai. E é interessante que quando o filho está magoado, ferido com o pai, a frase é: eu não quero ser o homem que você foi. Mas a replicação é: eu sou o mesmo homem que você foi. Porque aquilo que você guarda, replica. Emocionalmente você é parecido, porque você precisa de alguém a qual te deu destino. Então quando você olha para trás, quem é a sua imagem? É o seu pai. Por isso quando você era pequeno, no mínimo alguém falou assim: você é parecido com seu pai, né? Tem certeza que alguém ouviu isso? Não, sou da minha mãe. Não, você é parecido com seu pai, né? O Giovanni, quando pega o filho dele, meu Deus, é marrento igual ele, né? Isso é camisa 10, é marrento igual ele, aquela coisa ali, né? Aí ele olha para o menino assim, rapidinho ele vai firmando o corpo, né? A mãe olha, porque é exatamente isso. O filho o tempo todo olha para o pai. Se você não percebeu, pai, vou te dar um exemplo. O filho o tempo todo fica assim para você, ó. Olha lá para você ver, ó. Olha um exemplo lá, ó. Viu? Onde o pai vai, a criança vai, tá vendo? Eu quero ser igual ao meu pai. A criança, de uma maneira consciente ou inconsciente, quando ela é pequena, ela quer ser igual ao pai. Ela quer ser igual ao pai. Ela quer andar como o pai, quer vestir como o pai. Daqui a pouco ela quer a roupa igual do pai. Pega o sapato do pai e começa a andar. Você viu quem tem mãe, quem tem filha, menina? A menina começa a colocar o salto da mãe. É o caos, né? Em casa é o caos. Quer ser igual a minha mãe, né? Mas o destino final, quem dá é o pai, tanto para o homem como para a menina. Por isso que o pai nunca vai ser mãe e a mãe nunca vai ser pai. Cada um tem o seu papel. E a gente tem mania de querer suprir lacunas que não cabem a nós. Quando não tem, não tem. Vai ficar uma ausência. Infelizmente é isso que acontece. Não adianta você querer suprir uma coisa que não tem como ser suprido. Mas você pode ser melhor daquilo que você tem nas suas mãos. Quem crê, diga amém. E eu quero falar sobre com você paternidade. Efésios capítulo 3 e versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A nossa maior referência de paternidade não é a cultura. A nossa maior referência de paternidade é Deus Pai. Talvez você não tenha tido um bom pai, mas você tem um Deus. Olha lá, vamos ler junto aqui. Pode colocar. Isso.
Pode colocar aqui, que aí nós vamos acompanhar junto. Talvez o seu pai tenha sido extremamente duro com você. Talvez você tenha crescido sem receber um eu te amo. Mas você não precisa reproduzir aquilo que você recebeu. Você só precisa reproduzir aquilo que você tem. Você pode apresentar o coração de Deus. Todo dia Deus levanta para você e fala: eu te amo. Você é importante para mim. O problema é que quando se trata das nossas emoções, nós queremos sempre replicar aquilo que a gente carrega. Deu, meu pai não me deu. Eu sempre dou o exemplo do meu pai. Meu pai nunca me falou eu te amo, ele também nunca recebeu. Como que alguém pode te dar o que ele nunca teve? É muito difícil. É muito difícil alguém replicar para você. É muito mais fácil você endurecer o coração, ficar resistente, do que você dar um passo diferente e falar assim: eu não vou ser igual, eu vou fazer diferente. Só que a gente cabra sendo igual, fica resistente, coração endurecido e aquela coisa toda. Isso vai fazendo mal mais para você do que para o outro. Você vai continuar sem ter. É muito mais fácil você ceder. Irmãos, ceder para você é libertador. Não é humilhação. Guarde uma coisa no seu coração: ceder vai muito mais melhor para você do que para o outro. Para o outro pode ser que você está se humilhando. Para você é libertador, você está fazendo bem para você. Porque só você sabe o que você precisa, só você sabe o que você necessita, só você sabe o que é importante para você. Então o que ele pensa ao seu respeito, o problema é dele. Agora para você é: eu recebi um eu te amo do meu pai e eu estou feliz demais por isso. Toda a vida eu fiquei carregando isso, até que um dia eu falei: se eu não dar, ele não vai me dar. E eu tenho um prazer de falar: pai, eu te amo. Aquele sorriso: eu te amo. Porque isso é libertador, mais para mim do que para ele. Agora, para ele pode ser uma cura maravilhosa. Olha o que ele diz: por essa razão, ajoelho diante do Pai. Paulo está falando assim: por essa causa eu ajoelho diante do Pai. Paulo reconheceu o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Então fala para o seu irmão: se a sua paternidade não é da terra, é do céu. Então ninguém pode falar que não tem pai. Primeira coisa que Paulo falou assim: olha, vamos olhar o texto de novo, volta, 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. De qual pai que ele está falando? Deus Pai. Então a natureza da paternidade: pastor, eu não tive um bom pai na terra, mas você tem um excelente pai do céu, então você não tem falta de pai. Você não tem falta de pai. Quem tem falta de pai não conhece o pai. Por isso que Jesus falava assim: olha, você quer conhecer o meu pai? Olha para mim. Olha para mim. Com quem que eu sou parecido? Eu sou parecido com o Marcos. Não, eu sou parecido com o pai. Quem vê a mim também vê o pai. Ele falou assim: meu filho, você está ferido porque meu pai não me ama. Que não, ele está ali. Meu pai não veio no dia dos pais, ele está aqui. O problema é que a gente desconhece com quem a gente não tem relacionamento. A ausência de relacionamento não é do pai com o filho, é do filho com o pai. Aí a gente perde a relação, ele não conhece. Paulo construiu uma relação. Por isso que ele falou assim: eu me ajoelho diante do Pai. E ele continua: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então você recebe o nome do Deus Pai. Irmãos, por que a gente cobra tanto a presença de algo que está presente? Lógico, é privilégio. Às vezes você tem o pai da terra e o pai do céu. Está tudo bem. É maravilhoso ter as duas referências. Mas se não tiver, você não pode deixar uma lacuna do vazio tomar seu coração. Por isso que quando Jesus tinha uma necessidade, ele corria para o Pai. Ele falava: pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. As orações de Jesus eram: pai, eu sei que o Senhor me ouve. Porque Jesus sabia da familiaridade de onde ele era. Fala para o seu irmão assim: você sabe de onde você é? Você veio da barriga da sua mãe. Fala aí, ajuda aí, fala: você veio da barriga da sua mãe, mas a sua família de origem é celestial. É Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a sua origem. Essa é a sua origem. Só que a gente desconhece a nossa origem pelas dores emocionais. A gente vai anulando quem de fato nós somos.
E aí o diabo fala: teu pai não te ama, teu pai te esqueceu, teu pai te rejeitou. É verdade, ninguém me ama. É verdade, eu não tenho pai. Eu não vou no culto hoje porque é dia dos pais. Ué, mas você vai deixar de honrar o seu pai? Você vai deixar de reconhecer o seu pai? O problema é que a gente quer ter sem antes reconhecer. Porque toda pessoa que não reconhece, não tem. Eu reconheço, eu tenho pai. Mas quando eu reconheço a minha paternidade, eu reconheço. Irmãos, é óbvio, é muito interessante, mas isso poucas pessoas fazem. É você sentar com seu pai e ter aquela conversa de amigo. Falar assim: olha, eu estou vivendo essa fase da minha vida, eu queria uma ajuda do Senhor. Eu estou vivendo isso, eu queria que o Senhor estivesse comigo. É magnífico quando você tem um pai, que você tem essa relação. Mas nem todos têm. Mas se você não tem, Deus te presenteou com o Pai Celestial. É o tempo que você se ajoelha diante dele e fala para ele: eu estou pensando em casar com aquela mina, hein? Estou sonhando em ter esse projeto, hein? O que o senhor acha? O problema é que a gente não reconhece a paternidade de Deus. Mas você vai reconhecer em nome de Jesus. A nossa paternidade começa com a identidade. Mateus 3,17. Ele registra algo muito importante: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus ainda não havia realizado a maior parte dos milagres registrados no Evangelho. Ainda assim, Deus declarava: este é o meu filho. Irmãos, tem uma voz que ecoa no céu todo dia, falando assim: este é o meu filho. Deus todo dia reconhece você. Me ajuda aí, vira pro outro e fala assim: você é o filho amado de Deus. Vira pro outro e fala assim: você é o filho amado de Deus. A sua primeira identidade é ser filho de Deus. Então você tem uma origem, você tem uma paternidade. Depois vem a missão, depois o relacionamento. Primeiro vem o relacionamento, depois a missão. Irmãos, todo filho que não tem relacionamento com o pai, ele não tem destino. A gente acaba replicando o que todo mundo replica. E aí ele não consegue construir algo contundente. Você tem duas coisas na sua vida: ou você replica ou você constrói. Replicar, muitas vezes, é o maior destino da maioria das pessoas, porque ela já viu fazer, ela vai fazer igual. Se o meu pai pisava na bola, consequentemente, eu sou o próximo. Está amarrado em nome de Jesus, eu não vou ser mau caráter. Pior é quem critica, é o que mais faz. A gente não tem que criticar o erro de ninguém sem antes avaliar o nosso mesmo. Porque, irmãos, uma coisa é o agora, outra coisa é o amanhã. A gente sempre, a nossa cabeça é muito imediatista hoje. As coisas mudam, as coisas acontecem. Se você não está firmado, em algum momento você vai replicar o que está na sua raiz, o que está na sua árvore genealógica. Por isso que é muito importante viver uma comunhão com Deus, para não permitir que o diabo entre na sua vida e faça você replicar a pior versão da sua casa. Fala assim: a minha origem é o céu. Existe uma geração de filhos tentando conquistar os pais aquilo que deveria ser recebido gratuitamente, querendo aprovação. Filhos tentando provar: pai, olha para mim, pai, eu consegui, pai, eu tenho orgulho de mim. Porque a gente quer essa aprovação, né? Se tem uma coisa, mãe já fala, né? Quando mãe fala: filho, parabéns. Ah, mãe, a senhora já fala. A espera de um filho sempre é do pai. Porque mãe fala toda hora, irmãos. E mãe ama mesmo. Ai, filho, você é filho da mamãe. Você é tão lindo. Mãe, todo mundo me acha lindo. A senhora me acha, todo mundo me acha. Agora, quando vem do pai, vem uma sinceridade, né? Quando vem do pai, parece que o negócio é mais duro, né? O negócio ali, o pai não brinca, o pai olha. Você fez mais que a tua obrigação. Nossa, eu esperava um negócio mais, né? Vai trabalhar, menina. Nossa, come grosso. Hã? O pai vai dar um carinho, tira até a perna do lado. Tem que aprender a ser homem. É tantas coisas que vão gerando no coração. Às vezes você não entende por que ele age assim.
toda ação tem um porquê. Esse é o momento que o pai está trabalhando o coração do filho. Irmãos, não compare o pai com mãe. O grande momento que traz maior ferida no nosso coração é comparar pai e mãe. Não compara, irmãos. A ação é sempre diferente. Por exemplo, a mãe faz aquela comida maravilhosa, faz aquela mesa, faz aquela coisa maravilhosa. Quando é o pai, ele faz a comida, pode comer lá, tá pronto. É assim, não é? Tá pronto. A mãe já fez o prato, já preparou tudo. Meu pai não me ama. Que não, querido. É a maneira dele dar destino para as coisas. Aí você cria uma ausência, você acha que o pai não te ama. Só que você vê que ele sai todo dia de manhã, dá o sangue, a cabeça, né, vibra, passa humilhação na rua para levar o pão para dentro de casa. Você não consegue ver. Porque mal ele chora na tua frente. A única coisa que ele quer mostrar é que você não falta o pão de cada dia. Irmãos, não compare. Não compare. O amor de mãe é diferente de expressão do que é o amor de pai. Mas uma coisa pode ter certeza: o seu pai te ama muito. É do jeito dele. Às vezes ele não consegue te expressar, mas é do jeito dele. Mãe expressa, mas eu te amo, amor da minha vida, o mundo inteiro sabe. O pai simplesmente fala: vamos trabalhar comigo. Não me ama. Sabe por que colocou você para trabalhar e não te ama? É o jeito dele. É o jeito de expressar o amor dele. A gente queria um amor igual da mãe, né? Eu te amo, filho, você é isso, você é meu herói, você é aquilo. Mas ele não é sua mãe, ele é seu pai. Então pare de comparar o amor. Cada um tem a sua maneira de expressar o seu. Fala para o seu irmão assim: Deus tem a maneira de expressar o seu amor. E o seu pai também. E às vezes você não adianta esperar o que ele não tem. Segunda coisa, a paternidade é presença. Lucas 15 conta a história do filho pródigo. Mas tem uma parte da história que é extremamente extraordinária. Quando o filho retorna para casa, né? Olha lá, é Lucas capítulo 15, versículo 20. Quem que avistou o filho que estava longe? O pai. A mãe entra em desespero. O pai no sofrimento eterno. Pode parecer que não, pai não gosta de liberar filho, irmãos. Pai ama filho. Olha para você ver a dor. Quem pediu para sair? O filho. E o pai lhe permitiu. O pai sentiu a dor da saudade, da ausência, da presença. Olha que interessante o texto. A seguir levantou-se ele para seu pai. Não, Lucas 15, 20. Desculpa, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu e o abraçou fortemente, eternamente o beijou. O pai viu ele, o pai olhou e falou assim: olha isso, correndo. Irmãos, você já parou para pensar, quando você tem uma necessidade, quem te socorre? Você liga para a mãe, e a mãe manda quem? Pai. O socorro sempre vem do pai. A proteção sempre vem do pai. O olhar sempre vem do pai. A briga lá de fora é sempre do pai. E aí você ainda fala que o seu pai não te ama? Você tem que aprender uma coisa na sua vida. São amores diferentes, mas é amor. São maneiras de expressar diferentes, mas é amor. O que você precisa entender é que a expectativa que você, a impressão que você tem de um não é a mesma de outro. Você já reparou se seu pai sabe abraçar ou não? Eu sei que um discípulo não sabe abraçar como ele abraça. Tem um discípulo que abraça até quadrado assim, né? Tem um discípulo que abraça. Você já viu assim? Você não abraça nem o pai dele. Não abraça, não sabe nem abraçar. Se o seu pai não sabe abraçar, quem dera abraçar você. Irmãos, aprende uma coisa. Às vezes seu pai está precisando receber ao invés de ser cobrado. Porque a vida inteira ele já foi cobrado. Foi cobrado quando ele fez você acertado ou errado. Foi cobrado quando veio as fases da vida dele, que ele, pastor, mas eu não pedi para nascer. Tudo bem.
Mas aqui não é a pauta sobre você nascer ou não. Eu estou te mostrando que por trás de você também tem um outro ser humano que sofre pela mesma coisa ou diferente de você. A gente tem que olhar a dor do outro e compreender que ele precisa de um amor. Para curar a dor, precisa de um amor. Dá a você um amor, reconheça esse pai, reconheça esse homem. E todo homem, ele quer ser honrado. Todo homem quer ser reconhecido. Todo mundo está falando que homem não presta, que homem não vale nada. Mas sabe por que se tornou? Porque sempre foi assim. Mas qual foi a pessoa que honrou? Pastor, mas quando honrou, os homens pisaram. Irmãos, e vai continuar pisando se a gente não mudar o nosso comportamento. Sabe como que Jesus guarda a nossa vida? Nos amando de novo. Você peca, faz cagada o tempo todo, ele não te coloca vergonha, ele continua te amando. Oséias, quando viu aquela mulher prostituta, tirou aquela mulher daquela vida, daquela coisa toda, colocou ela numa casa, construiu família, deu filhos. No outro dia, a mulher já estava lá deitando com outros homens, se vendendo de novo. Aí Deus fala para Oséias assim: Oséias, vai lá e busca ela de novo. Oséias falou assim: Deus, o Senhor está me colocando em vergonha. Ela saiu, prostituiu de novo, o Senhor quer que eu vou lá e busco ela? Sim, Oséias, esse é o meu amor por vocês. Se Deus é capaz de nos amar todo dia de novo, quem somos nós, seres humanos imortais, para poder acusar o erro do outro? A gente tem mania muito de olhar o erro do outro e firmar para fugir da nossa responsabilidade, para fugir dos nossos erros. Irmãos, passa a olhar para a sua casa de uma maneira diferente. Você tem um herói dentro da sua casa, que é seu pai. Você tem uma referência muito grande na sua casa, que é seu pai. Esse homem é um verdadeiro herói. Esse homem é o cara. Nós damos ibope para todo mundo, menos para o nosso pai. Pai, o Senhor é o melhor. Não tem coisa mais importante na minha vida que o Senhor. Porque ninguém faz o que o Senhor faz. Só que a gente gosta de honrar muito do lado de fora. Sabe por que você honra do lado de fora? Porque você não conhece o problema de lá. Quando você não conhece o do lado de fora, parece que é tudo perfeito. Agora, quando você olha, será que o de fora faria o que o seu pai de dentro faz por você? Eu sempre tive um sonho de ter o pai dos meus amigos. Eu achava o pai dos meus amigos os melhores pais do mundo. Falei, meu pai não vem na reunião, meu pai não participa de nada, o meu pai não é nada, o meu pai não é nada. Eu sempre queria ter o pai dos meus amigos. Até o dia que eu conheci o meu pai. E eu entendi que o meu pai era o melhor pai do mundo. Eu não preciso do pai dos meus amigos, porque eu já tenho o melhor pai. Quando você desconhece, você honra o que você não sabe. Irmãos, com toda limitação, ele deu o que ele tinha e ele foi aquilo que eu precisava. Você tem o pai que você precisa, você tem o destino que você precisa. O problema é, o que você vai fazer com isso? Você pode lamentar o tempo todo que o seu pai é o pior pai do mundo, ou você pode reconhecer que existe uma ferida e que ele precisa de cura, como um dia você também foi curado. Aí fica aquela reflexão: eu vou ficar olhando o monstro? Não, é o que ele tinha. É o que ele tinha. Infelizmente é o que ele tinha. Aí um dia minha mãe conversando comigo, ela falou assim: filho, você já parou pra pensar que o seu pai nunca teve isso? Não é que meu pai não sabe nem ganhar presente. Ele ganha presente, ele pega e abre e pronto, acabou. Não tá falando nem obrigado. E tá tudo bem, por muito tempo foi uma crise. Hoje eu entendi, não é crise, é o jeito dele. É o jeito dele receber o amor dele. Só que eu não vou deixar de expressar o que ele é para mim. E expressar depois de estar morto, irmão, não adianta nada. É uma lágrima que nem vai ver. Enquanto você vive uma vida inteira amargurado, você quer chorar no dia da morte. Desculpa, eu respeito a tua dor, mas eu não entendo. Se você tem que valorizar alguém, valorize em vivo. Porque viva ela está vendo o esforço que você está fazendo para ter uma vida melhor. Pai é uma vez na vida. Celebre o dia dos pais hoje com muita alegria no seu coração. Você que é casado, que tem um pai, celebra a vida desse homem. Ele é o melhor herói. Essa é a maior referência que você pode ter de marido dentro da sua casa. Ele dá a vida por você. Ele dá a vida por você. Pastor, mas ele errou muito ao longo da vida. Quem nunca errou? Não estou passando a mão não, tá, irmãos? Porque homem que faz isso, para mim tem um, né? Mas não é isso que é a pauta da agora. Valorize o que Deus te deu.
Quem crê nisso, diga amém. Então dá uma salva de palmas aí para a provisão sem a presença sustenta uma casa, mas não necessariamente constrói um relacionamento. O pai trabalhador é necessário, pagar as contas é necessário, colocar alimento dentro de casa é necessário, mas existe algo que o seu dinheiro nunca poderá comprar, é a sua presença. Se tem uma coisa que o pai precisa entender, é a experiência com o filho. Irmãos, você pode trabalhar muito, mas se não tiver experiência, de nada adianta. Sabe, uma coisa que você precisa entender, Jesus, Deus Pai, sempre faz questão de ter a presença com você. Por isso que Jesus falava assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, porque eu sei que o Senhor está presente. A experiência do dia a dia mostrava a presença de Deus. Você não pode lembrar de Deus quando você está numa causa. Você tem que lembrar dele o tempo todo, em todo o tempo. Porque quando você lembra dele em todo o tempo, você vai ver quão gratificante é esse amor de Deus. Na vida natural, você tem uma coisa que marca o coração de um filho, não é o presente que você dá, mas é o tempo de qualidade que você tem com ele. Qual é a lembrança que você gerou no seu filho, que ele nunca mais vai esquecer? Não pode ser a surra. Se eu perguntar para o seu filho assim: qual que é a lembrança que você tem do seu pai que nunca mais você vai esquecer? Você falar: ele bateu no meu bumbum. Eu falei: já ficou ruim. Não pode. Qual que é a lembrança que o seu filho tem de você? Isso vai trazer a marca registrada na vida dele. A paternidade é proteção, mas também é correção. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Vivemos em uma geração onde alguns confundem amor com permissividade. Jesus, Deus, Ele nos corrige o tempo inteiro. A correção mais dura é a do pai, é a que o filho não esquece. Mãe bate toda hora, mas é mãe, né? Pode bater 10.000 vezes, ninguém esquece. Mas o pai bateu uma vez, eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio mortal do meu pai. Porque a mãe bate e depois fala: filho, eu te amo tanto. Filha, doeu em mim. O pai bate e fica emburrado no canto. Você sabia que quando seu pai te bate, dói mais nele do que você? Uma vez, meu pai me bateu, irmão, mas bateu. Meu pai nunca me bateu. Me bateu, mas bateu em mim e nos meus irmãos, né? Foi a correção coletiva lá em casa, né? Irmãos, pensa num homem que morreu durante um mês. Meu pai nunca tinha colocado a mão em nós. A minha mãe falava assim: seu pai, para de chorar. E nós: eu não vou conversar com ele nunca mais na minha vida. Meu pai nunca mais relou a mão em nós. Mas é interessante que toda vez falava: vou falar para o seu pai, rapidinho mudava o ambiente em casa. Mas eu queria apanhar de novo. Eu não queria apanhar de novo. Vou falar com seu pai. Opa, já mudou o ambiente. Porque, irmãos, até a correção é amor. Meu pai não me bateu porque ele queria que eu fosse uma pessoa ruim. Era porque ele queria educar e trazer direção para a minha vida. Irmãos, a correção é necessária para que a sua vida seja transformada. Quem ama, corrige. Por isso, ele ama você demais. Por isso que ele precisa te corrigir. Hoje, eu quero que você entenda que você tem o maior presente da sua vida, que é o seu pai. E eu quero que você saiba: pastor, eu não tenho um pai presente. Você tem um pai do céu presente. A vida foi bom com você, 2 pais, sabe, irmãos? 2 pais. Tem gente que tem 3, né? Tem gente que tem 3, tá tudo bem. Mas vamos falar de 3, fala 3 pais aí, quem tiver, né? Você é privilegiado do mesmo jeito. Pai do céu e pai da terra. Se eu não tenho da terra, eu tenho do céu. Mas não te falta paternidade. Fala para o seu irmão assim: nunca fale que você não tem um pai. E nunca fale que você odeia o seu pai. Porque se o pai da terra não deu certo, o pai do céu está perfeito e intacto. O do céu está perfeito e intacto. Todo dia ele está presente, todo dia ele cuida de você, e todo dia ele fala: eu te amo. Você não devolve. Quem fala todo dia para Deus assim: te amo, pai?
Quem faz isso todo dia? Tá vendo? Já está devendo. Ele todo dia fala assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Nossa, que grudento. Né? Você já pegou o menino e começou a beijar? Você já pegou seu filho e começou a beijar? E ele fala: mano, pai, cara, que coisa. É assim ou não é? É assim ou não é, os homens? Cadê os homens aí? Beija seu filho, deixa eu ver se ele quer beijar toda hora. Não querer, fica toda hora. Ai, pai, que isso tudo, pai? Né? Vai levar na escola? Não, pai, deixa eu ali mesmo, que eu vou andando com meus amiguinhos vendo. É assim, né? Chega com o peito estufado com a mãe, mas com o pai, não, fica aí mesmo, pai, eu já vou caminhando aqui. É? O Júnior é interessante, né? Ele vê o Cleiton, ele fica todo apaixonado, né? E como ele é apaixonado no pai dele, gente do céu. Tudo para ele é o pai. O pai, o pai. Que isso? Quando tem os fatos do pai, né? Vou conversar com o pai, ele fala pro pai. Ô pai. Sabe por quê, queridos? A admiração gera uma paixão insaciável. Porque quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Faz isso. Fala pro seu irmão assim: pai. Fala, mas fala, pai. Fala, pai. Pai, 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 pai. Amo seu pai, amo seu pai. O Antônio é o Felipe puro, né? Ele é Júlia no coração e aparência de Felipe, né, mano? É o Felipe puro. E é o Felipe puro até a gente andar e de correr, né? É igual o pai dele. Pai. E o amor do pai? Queridos, que não falte o amor do pai da sua vida. Amém? Coloque-se de pé. Queria orar com